Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Clipe em Eletrônico, o programa que debate os principais assuntos da cidade, sempre com a presença dos vereadores aqui da Câmara Municipal de São Paulo. E hoje faremos uma edição especial. Vamos analisar e discutir as questões tratadas na Comissão da Verdade aqui da Câmara Municipal de São Paulo. Para isso, eu recebo 3 vereadores que integraram esta comissão. Vamos apresentá-los, então? Do meu lado direito, ele presidiu a Comissão da Verdade aqui da Câmara Municipal de São Paulo, vereador pelo PV, Gilberto Natalini. Seja bem-vindo, vereador. Obrigado a você, Daniel. Prazer estar aqui. Cumprimento meus colegas Toninho Vespoli, Mário Covas Neto e os telespectadores do programa da TV Câmara. Como bem adiantou o vereador Gilberto Natalini, ao lado dele, o vereador Toninho Vespoli, do PSOL, que também integrou a Comissão da Verdade aqui da Câmara Municipal. Seja bem-vindo, vereador, e feliz ano novo. Bom, feliz 2016 para todas e todos. Queria cumprimentar aqui o vereador Natalini e o companheiro aqui, vereador Mário Covas Neto. Legal, para fecharmos o time do Clipe em Eletrônico de hoje, em janeiro de 2016, vamos debater as questões relacionadas à Comissão da Verdade. Vereador Mário Covas Neto, do PSDB, obrigado pela presença. Um feliz ano novo, vereador. Muito obrigado, feliz ano novo a você, a todos que nos ouvem. É um prazer aqui, nesse período de recesso, estar junto com os meus colegas Natalini e Toninho Vespoli, que são 2 atuantes e combatentes vereadores da cidade de São Paulo. Legal. Bem, você que está passando pelos canais da NET, parou no canal 7, que está identificado como o canal da Assembleia Legislativa, mas que neste horário retransmite a programação da TV Câmara São Paulo. Nós analisamos as notícias e hoje, naturalmente, notícias relacionadas à Comissão da Verdade aqui da Câmara Municipal de São Paulo. Os vereadores vão fazer as suas análises e você aí em casa faz a sua também avaliação, tá legal? Bem, eu estou com uma notícia que saiu no portal G1 e ela foi publicada no ano passado, em outubro, e que fala justamente do relatório final da Comissão da Verdade. Manchete no ar. Comissão Municipal da Verdade de São Paulo apresenta relatório final. Documento produzido pela Câmara Municipal de São Paulo tem 25 recomendações. Os vereadores propõem discutir responsabilização de agentes da ditadura. Eu começo então com a análise do vereador Gilberto Natalini, do PV, que foi quem presidiu a Comissão Municipal da Verdade. Vereador, que lição deu essa comissão e que respostas foram dadas neste processo? Bom, em primeiro lugar, eu tive uma honra muito grande de presidir essa comissão por 2 anos, ao lado do Mário Covas Neto, que foi relator, ao lado do vereador Toninho Vespoli, que foi membro da comissão, e mais 5 vereadores que fizeram parte. Nós, durante 2 anos, trabalhamos muito, nos dedicamos muito a levantar os pontos que nós nos propusemos a estudar. A comissão ela teve várias áreas de atuação, particularmente de assuntos ligados à cidade de São Paulo, que daqui partiram, e todos os pontos de investigação nós chegamos num aprofundamento muito grande, como, por exemplo, o caso do presidente JK, a morte dele, que nós concluímos que foi assassinato. No caso da compra do general Amaury Cruel, nós provamos por testemunha que ele foi comprado para trair o João Goulart. No caso da tortura do coronel Ustra, no próprio caso da morte do Herzog, nós fizemos o fotógrafo que fez Enfim, foi um trabalho profundo, abrangente, todos os membros da comissão trabalharam e nós produzimos, como você disse, Daniel, primeiro o vídeo institucional que eu trouxe aqui para mostrar, né? Quem quiser o vídeo pode nos procurar aqui na Câmara, nosso gabinete, de qualquer um de nós temos um vídeo um vídeo de 29 minutos que resume o trabalho. E depois o nosso relatório final, que é um relatório encorpado, um relatório muito detalhado a respeito do trabalho que nós fizemos. Eu só quero, para passar a palavra para os meus colegas, dizer que nós fomos uma comissão da verdade absolutamente imparcial. Nós trouxemos aqui o Delfim Neto, o ex-governador Paulo Egídio, nós anistiamos 42 vereadores que foram desde comunistas caçados por perseguição política até fascistas, nazistas do Partido Integralista Brasileiro caçados por perseguição política. Não fizemos distinção de ideologia para restituir o mandato democrático. Então nós somos uma comissão que não pode ser taxada como uma comissão unilateral que só ouviu um lado.
Convidamos os dois lados para serem ouvidos, quem quis vir, veio, e o trabalho foi assim feito. Perfeito. Agora eu vou passar a palavra para o vereador Toninho Vespoli, do PSOL. Vereador, nós tivemos outras comissões da verdade. Acho que em dezembro de 2014, a presidente Dilma promoveu um evento em que aconteceu a entrega do relatório final da Comissão da Verdade do Governo Federal. Também a Assembleia Legislativa fez a sua Comissão da Verdade. Todas as iniciativas, naturalmente, muito importantes, as iniciativas louváveis, mas algumas diferenças na apuração de alguns fatos. Ao que o senhor atribui essas diferenças? O modo de operação, ele foi muito diferente? Bom, primeiro, assim, queria falar que eu participei da Comissão da Verdade, eu peguei no meio do processo, né? Porque nós do PSOL, nós não tínhamos a vaga, eu entrei na vaga do Policineto, então eu peguei parte desse processo, né? E quero falar, assim, meu testemunho que a Comissão da Verdade Municipal fez um trabalho, no meu ponto de vista, magnífico. Eu acho que o vereador Natalino está de parabéns pela condução da Comissão da Verdade aqui no município, e o Mário Covas Neto, como relator, também fez um trabalho excepcional. Aqui eu não estou desmerecendo, por exemplo, a Comissão da Verdade Nacional, mas eu acho que, assim, você, igual nós aqui, né, chegamos na conclusão que tem mais que 103 indícios que colocam que o JK não foi um acidente a morte dele, e foi, sim, um assassinato. Eu acho que, para chegar nessa conclusão e bancar o que nós estamos bancando, você tem que ter muita coragem, né? Porque você está mexendo com estruturas arraigadas até hoje, né? Então, assim, não é muito fácil, eu acho, para algumas instâncias bancarem essa posição política. Então, às vezes, é mais fácil, no caso da Comissão Nacional, acreditar nos documentos oficiais ou na justiça oficial daquele momento. Mas a gente sabe que a justiça oficial, né, e as provas oficiais, elas estavam todas contaminadas, né? Então, eu falo isso porque eu acho que muito ruim a Comissão Nacional simplesmente pegar as provas oficiais sem tentar fazer uma averiguação mais aprofundada. Aqui não, nós chamamos o motorista do ônibus, nós pegamos testemunhas que estavam também lá no ônibus, que foi o ônibus que colidiu com o automóvel, né? Então, assim, a gente fez uma apuração bem aprofundada da situação, né? Mas eu acho que, independente dessas diferenciações, né, eu acho que as comissões das verdades, tanto como você falou, municipal, estadual, nacional, e agora nós temos a do executivo municipal aqui também, são, vamos dizer assim, velas, pequenas luzes nessa escuridão. Eu acho que, apesar do trabalho magnífico, a gente, assim, precisaria de anos e anos para poder conseguir realmente chegar na verdade. E é na verdade que nós queríamos chegar, igual o vereador Natalini falou, aqui nós não queremos vingança, aqui nós não queremos nada, a gente queria simplesmente elucidar esse período de trevas que o nosso país viveu. Vereador Mário Covas Neto, me corrija se eu estiver errado, mas a Comissão da Verdade aqui da Câmara Municipal não teve o poder de convocação. Então, ela fazia convites às pessoas para suas reuniões. Muitas dificuldades nesse processo em conseguir respostas positivas, por exemplo. Em algum momento vocês tiveram que pedir ajuda de colegas da Comissão Nacional para convocar alguém? É preciso dizer que aqui a Comissão da Verdade Municipal, aqui na Câmara, ela funcionou em dois momentos. Ela teve um primeiro momento que foi produzido um relatório, ainda na gestão anterior, com outros componentes, inclusive gente que hoje nem vereador são, e que teve uma linha de atuação diferente. Depois nós demos continuidade com o mesmo nome, a mesma comissão, mas com outros integrantes e com outro viés. Ela trabalhou sempre em colaboração, em convênio com a Comissão Nacional, esta sim com poderes de fazer convocação.
Houve uma troca de informações para ajudar. Então. Isso, e mais do que isso, houve um momento, sim, se não me engano, o Coronel Ustra, né, em que ele se recusou a vir aqui na nossa comissão e por uma atuação, e é bom destacar, eu queria destacar o seguinte, fique à vontade. Essa Comissão da Verdade aqui, ela trabalhou sobre a liderança e sobre a condução toda do Natalini, que foi um incansável na busca de pessoas, de depoimentos, de documentos e de agilidade. Essa comissão realmente ela teve uma atuação bastante ativa. Claro, com a participação de todos os membros da comissão, mas sobre a liderança dele, é importante dizer isso. E neste momento, quando o Coronel Ustra se recusou a vir aqui, aliás, coronel que inclusive foi um dos torturadores do próprio Natalini, quando foi preso. Então, tinha até uma questão aí de um envolvimento, por mais isento que você queira ser, eu imagino o quanto isso tenha sido doloroso para o Natalini viver esse momento. Mas aí ele entrou em contato com a Comissão Nacional, que fez essa convocação, e o Coronel Ustra foi fazer um depoimento lá, aliás, acompanhado de perto pelo Natalini, que teve, inclusive, naquele momento, um entrevero com ele. Mas, de resto, salvo este, teve também um delegado que está na ativa aqui da polícia, que no dia do depoimento dele aqui na comissão, ele chegou a vir até a porta, chegou a ficar aqui na padaria em frente da Câmara Municipal. Lavina, né? Gravina. E nós fomos lá ainda tentar convencê-lo a subir, mas ele se recusou e acabou indo embora. Mas ele chegou a vir aqui até a porta. De resto, as pessoas que foram convidadas, de uma maneira geral, aceitaram e vieram aqui e puderam expor muita vontade. Havia uma liberdade dela se expressar do jeito que quisesse e depois a gente fazia os questionamentos que achava pertinente. Então, eu acho que foi muito legal. E eu acho que o objetivo é a verdade, não é você esclarecer apenas um ponto. Lembre-se que naquela época nós tínhamos censura para a imprensa, etc., e as notícias, muitos dos acontecimentos não chegavam a público porque simplesmente as informações não eram repassadas. Então, essa foi uma oportunidade e na nossa contribuição, pequena contribuição, voltado mais para a cidade, etc., para um lado do que diz respeito à capital aqui, mas de elucidar algumas coisas que aconteceram, sem a pretensão de com isso se faça a justiça para A ou para B, enfim, a nossa pretensão é muito mais esclarecimento do que qualquer outra coisa. Perfeito. Como lembrou o senhor, vereador Natalini, muita gente não sabe, mas o senhor foi torturado no período da ditadura militar. Se o senhor me permite a pergunta, relembre para o nosso público esse triste capítulo da vida do senhor. Eu fui preso com 18 para 19 anos, era terceiranista da Escola Paulista de Medicina. Fui preso pelo DOI-CODE, que era comandado pelo Coronel Ustra, na época major, com o codinome de Dr. Tibiriçá. Era um homem extremamente violento, extremamente agressivo, não respeitava nenhum limite do direito das pessoas, né? Ele era muito violento, era um matador. Eu fui pessoalmente torturado por ele, pessoalmente, embora ele negasse, ele morreu agora, né? Há poucos dias, mas ele negasse que tivesse torturado alguém, eu dei meu testemunho, eu pessoalmente fui torturado por ele, pela equipe dele, que ele mandava, ordenava, mas por ele pessoalmente. Foi um período muito duro, muito difícil, aquela época, 1972, e eu sempre digo que numa guerra, eu digo isso para aquelas pessoas que têm uma visão mais à direita e que acham que o governo estava certo de prender e matar os que eles chamavam de terroristas, né? Eu nunca dei um tiro em ninguém, nunca dei uma facada em ninguém, nunca dei um tapa em ninguém. No entanto, eu fui preso e muito torturado. Fui preso mais de uma vez. Eu brinco sempre que a única facada que eu dou nos outros são os 17 mil pessoas que eu operei na minha vida, né, como médico. Só que eu abro com a faca e depois eu fecho e eu salvo, eu não mato, tá certo? Mas a ditadura, numa guerra ideológica, você pode
tendo dois exércitos, um exército regular e um exército revolucionário, você pode na guerra matar ou morrer. Você pode matar ou morrer. Faz parte do trâmite da guerra, certo? Agora, você prender uma pessoa, algemar a pessoa, desarmar e algemar, levar preso sob a custódia do Estado, e lá você submeter, como me submeteram, ou muitos outros, a tortura, alguns casos até a morte, isso não há lei internacional do direito dos países que possa amparar isso. Quer dizer, um governo torturador, um governo, aí sim, um governo terrorista. Foi isso que nós investigamos na nossa Comissão da Verdade, para dizer que tortura é uma coisa que em qualquer governo, em qualquer país, em qualquer ideologia, é uma coisa bárbara e abominável. Eu não falo isso com mágoa, eu não tenho mágoa de nenhum torturador meu, eu tenho pena. Aí pergunto, vocês querem fazer com eles tal, vocês querem vingar? Não, não queremos fazer com eles o que eles fizeram com nós, porque nós somos diferentes deles, nós somos de outro tipo de carne, de outro tipo de espírito. Não é? Nós prezamos a vida das pessoas e prezamos os direitos das pessoas pensarem. Jamais praticaríamos com eles o que eles praticaram com a gente. Perfeito, obrigado, viu, vereador Gilberto Natalini, por compartilhar essa informação com a gente. Bem, chegamos ao final do primeiro bloco do programa. Vamos fazer um rápido intervalo e voltamos dentro de 3 minutos com mais Clipe Eletrônico. Até já! Estamos de volta com o Clipe Eletrônico em uma edição especial. Hoje estamos discutindo as questões que foram tratadas na Comissão Municipal da Verdade da Câmara Municipal de São Paulo. Comigo, os vereadores Gilberto Natalini, do PV, também o vereador Toninho Vespoli, do PSOL, e o vereador Mário Covas Neto, do PSDB. Olha só, agora eu quero analisar uma notícia que saiu no mês de novembro, faz pouco tempo, menos de 2 meses, e que trata especialmente da educação em São Paulo. Manchete no ar. Comissão Municipal da Verdade quer levar discussão sobre ditadura para as escolas. O órgão municipal que irá detalhar a participação da Prefeitura na ditadura quer traduzir suas investigações em um instrumento pedagógico a ser usado em salas de aula. Começa essa rodada com o vereador Toninho Vespoli, do PSOL, que é muito ligado às questões de educação. O quão importante é difundir esse tipo de informação para os jovens? Fundamental, não? É importantíssimo. E por que é importante, né? Eu sempre falo para as pessoas, né? Acho que a escola não pode ser só a transmissão do acúmulo do conhecimento que a humanidade adquiriu nesse tempo todo, que acumulou. Então, você tem aquela escola que simplesmente passa questões conteudistas, que a gente fala, né? Ou só Pitágoras e as fórmulas e como se usa, mas é muito mais importante as pessoas entenderem para que se usa isso. Então, assim, se hoje a gente tem uma sociedade com tanta desigualdade que nós temos hoje, e que a gente tem uma classe, no meu ponto de vista, da elite, que acha que os pobres aqui têm muitos direitos, que a Constituição, por exemplo, de 88, é uma Constituição cidadã, e que nós não estamos mais desenvolvidos porque nós temos que fazer quase igual à China, né, quase não tem nenhum direito trabalhista, é por conta, um dos pilares disso tem a questão da escravatura no Brasil, ou seja, enquanto alguns tinham tudo que é direito, os outros não tinham nada. Então, essa mentalidade e do jeito que o Brasil é formado, tem consequências até hoje mesmo, depois que acabou a escravatura. Então, a questão da ditadura não é porque ela acabou que, pronto, é um capítulo que nós não temos mais nada a ver do que acontece hoje, ou do que aconteceu, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo concreto, né? Eu acho que o modo operante da polícia militar hoje tem muito a ver com o período da ditadura. São resquícios ainda? Resquícios, no meu ponto de vista, porque se você for ver, quando tem algum crime de algum policial militar, como que é esse julgamento? Por que só na justiça militar? Então, você percebe que a questão antes de você estar em um período de ditadura e ter tudo que é tipo de arbitrariedade, igual o Natalini aqui acabou de falar, e não tinha punição, o fato também de não ter nenhuma punição fica um pouco hoje na corporação policial, que as pessoas podem fazer questões porque não vai ter consequência. Então,
Então, discutir, fazer o debate do que foi a ditadura, mas o importante é o que foi a ditadura e quais as consequências que a gente tem dos resquícios ainda daquele momento. Então, por isso que eu acho que é muito importante, porque é isso, a gente está falando da vida de hoje. Eu mesmo, essa semana passada, eu quase tive um troço à noite, né? Porque meu filho costuma chegar sempre 00:20 da faculdade, quando era 1:16 não tinha chegado, e eu já peguei meu carro, saí igual um louco por aí, procurando ali perto do ponto de... Mas a gente fica com medo hoje, mais é de bandido, mas também é da polícia. Quer dizer, se uma sociedade fica com medo da sua polícia, isso é um indício que alguma coisa está muito errada. Porque a gente tinha de vê-los como companheiros da sociedade. Então, para mim, isso é um problema que ainda nós temos que discutir na nossa sociedade. E, para mim, isso, por exemplo, é um dos elementos de um resquício da ditadura militar. Perfeito, obrigado, vereador. Vereador Mário Covas Neto, levar a esse tipo de discussão, falar sobre ditadura nas escolas, não dá para esconder ainda que tenhamos histórias ruins, a gente não pode esconder isso dos nossos jovens. Qual a avaliação do senhor? Eu acho que é perfeito, a história tem que ser contada. E a ideia da Comissão da Verdade é exatamente a gente poder contar a história. E isso ser relatado para os outros, eu acho que são absolutamente correto, porque isso é uma forma de você nos prevenirmos para que não venha ocorrer de novo. A minha única preocupação é que isso não se torne um instrumento para você fazer uma luta política atual. Enquanto você fala de história, está absolutamente correto, mas eu tenho receio de que, e a gente vê isso acontecer com alguma frequência, de que isso, na verdade, possa servir de instrumentos para você fazer uma apologia de uma determinada corrente política atual, né? Então, é preciso tomar um pouco de cuidado. Agora, a informação ela precisa chegar a todos, e a informação correta. Na medida em que ela chega correta, as pessoas têm que, na sua formação intelectual, e com as informações que vêm, tomar as decisões e os caminhos que ela achar que são mais corretos, né? Então, eu não tenho crítica em relação a isso ser adotado. Muito pelo contrário, eu acho saudável. Mas é preciso que se faça uma seleção cuidadosa para você evitar problemas ideológicos e que amanhã aquilo que passa a ser uma verdade, ela está deturpada por um determinado objetivo que não é de esclarecer a verdade. Perfeito. Vereador Natalini, uma parte? Olha, nós, com o sacrifício de muita gente, muitos morreram, outros perderam a liberdade, outros foram exilados, e os que ficaram aqui lutaram e ganharam o povo, derrubamos o regime militar, derrubamos a ditadura, ganhamos a democracia no Brasil. O Brasil hoje é um país que tem liberdades democráticas bastante consideráveis. A igualdade social, a justiça social e também a questão de respeito aos direitos humanos, a gente está muito a desejar ainda, né? Nós falamos aqui das mortes dos presos políticos, mas nós temos hoje no Brasil, nos dias de hoje, uma Paris por dia. O Brasil mata 160 brasileiros, são assassinados todo dia no território brasileiro, território nacional, de forma absolutamente violenta, assassinados, fora os que morrem de morte de trânsito, que é outro tanto. Mas nós temos uma Paris por dia no Brasil. Então, eu que participei junto com o Covas, o pai do Covas também foi vítima, né? Junto com aquele pessoal mais da velha guarda, para ganhar a liberdade política. Eu não sou feliz no meu país, porque todo o esforço que nós fizemos, ele teve uma validade até determinado ponto. Chegou dali para frente, o Brasil continua matando, o aparelho policial brasileiro continua torturando. O que acontece nessas delegacias pelo Brasil afora, com pessoas suspeitas ou até com inocentes, é uma coisa indescritível. Quer dizer, a gente sabe o que acontece e não consegue modificar a realidade. Nós somos um país violento,
nós somos um país intolerante, o número de violência contra a mulher dentro de casa, o número de abuso contra crianças e contra idosos dentro de casa é brutal. Então, eu, por exemplo, eu não estou feliz. Se eu morrer hoje, eu morro infeliz. Né? Eu falo, puxa, para que valeu tanta luta para a gente chegar, mudar o regime, mas continuar tendo os problemas. Por isso eu acho importante, nas escolas, levar essa questão da ditadura, mas levar também a questão da cultura de paz, da convivência, da tolerância, da não discriminação entre as pessoas, da justiça social. Nós temos que educar essa geração de crianças para pensar de uma forma diferente do que o Brasil está pensando hoje. Hoje a pessoa toma meia dúzia de cerveja, se dá no direito, dá uma facada, dá um tiro no vizinho, por causa de bobagem, tá certo? E fora o que está existindo, que eu vou terminar agora, mas vou falar, porque eu não consigo, é a expansão maluca, imensa do crime organizado pelo território nacional. A periferia das grandes cidades hoje, ela está toda dominada pela ação do crime organizado, do tráfico de drogas. E a polícia, ela é violenta, né? Mas a polícia enfrenta uma guerra no dia a dia com o tráfico de drogas, com o crime organizado, que também é brutal. Então tem que ver os dois lados, né? Eu acho que nós estamos muito longe de uma pessoa como eu, que sou um democrata, sou um médico, sou tolerante, gosto da democracia, da convivência, está feliz de viver no Brasil, está muito longe disso. Eu não tenho, sinceramente. Então, já estou com mais de 60 anos, mas ainda tenho energia, junto com os meus colegas aqui, da gente lutar por um país melhor. Eu só queria comentar uma coisa, Pois não, Marina, por favor, vereador. que eu acho importante nesse debate, porque eu sempre falo isso, né? O crime organizado hoje ter essa força que ele tem, é porque ele hoje já está instalado nas instituições democráticas, ou seja, né? Todas. Todas. Então a gente vira e mexe e vê crime organizado ligado a deputado estadual, ou ligado no executivo, até agora. No judiciário. No judiciário. Falam que o PCC hoje paga curso para os pessoal dos seus membros para estudar direito, para prestar para ser juiz, né? Então, eu estou falando isso porque, assim, hoje está enraizado também, hoje nas elites, há uma pactuação hoje, né, de setores que compactuam com isso, né? E também, aqui, dialogando com o Mário Covas Neto, a questão da educação, né, é muito difícil, porque cada um tem concepções diferentes, né? A gente, às vezes, lê autores da pedagogia, né, que eu fico falando, nossa, mas esse está contradizendo o outro, né? Mas sabe o que é difícil? Porque, no meu ponto de vista, toda concepção hoje de educação, ela está ligada a uma linha ideológica. Hoje é difícil, muito difícil. A gente pode falar assim, a gente pode até falar assim, mas vamos fazer a verdade, então, né? Mas que é verdade? Por exemplo, eu sou professor de matemática, então eu pego os meus conteúdos lá, né? Quinta série, fração, começa a dar álgebra para a molecada lá. Então, assim, se você vê do ponto da verdade, eu estou praticando a verdade, é um conhecimento acumulado pela humanidade. Não existem dois olhares nesse caso. Na matemática, a verdade é absoluta. Isso, mas eu estou transmitindo para os alunos. Agora, eu posso também analisar assim, desses alunos, quanto passam em universidade pública? Quantos fazem universidade? Chega a 10%? Ué, se eu tenho um aparelho escolar, né, toda uma rede, uma estrutura, que 90% não está sendo beneficiado, e eu estou dando todos aqueles conteúdos, preparando quase unicamente para o vestibular, o que eu estou fazendo? Não tem uma questão ideológica atrás? Porque à medida que eu sou professor de matemática, estou ensinando esses conteúdos, eu estou deixando de, por exemplo, calcular, por exemplo, e fazer uma discussão, o que tem atrás daquele cálculo, por exemplo, do que se derramou lá com a Samarco, né? Verdade, no ano passado. Isso. Então, assim, todo aquele volume que caiu, que foi depositado, eu posso fazer o cálculo daquele volume, mas debater politicamente o que quer dizer ambientalmente, que vai significar toda aquela tragédia. Mas é isso mesmo, vereador, eu acho que está correto. Então, a discussão ela tem que existir sim, porque essa é a forma do aluno, inclusive, poder tomar consciência e escolher os seus caminhos. Está perfeito. O que eu
Meu receio, o senhor sabe muito bem do que eu estou me referindo, é de que isso seja usado de forma equivocada. E eu vou dar um exemplo que, vamos dizer, contrário, o que seria contrário a mim, para não dizer que eu estou falando dos outros apenas. Recentemente, no mês de novembro, em Caraguatatuba, cujo prefeito é do PSDB e é amigo pessoal meu, foi acusado de ter feito um professor numa escola municipal, de ter usado uma apostila em que era uma apostila de português, para colocar a vírgula no lugar certo, e que era, eu não sei se os senhores tiveram oportunidade de ver, mas era uma coisa assim, do tipo, a presidente sabia do mensalão e não fez nada, ou coisa assim, era uma acusação frontal, por uma vírgula aqui ou ali e tal. Óbvio que esse tipo de coisa não pode ser feita, não pode ser concebida. Ele se colocou, aquilo não foi uma atitude do professor, não foi uma atitude da secretaria, não tinha uma orientação pedagógica para fazer aquilo, nem livro para isso. Ele se baseou num texto... Respingou, né? Lógico que respinga. Na administração. Lógico que respinga, mas é que eu estou dizendo. No caso, alguém tomou a decisão de usar um texto que claramente tinha um objetivo político. Isso não pode ser, e nesse caso era uma pessoa isolada, mas você não pode transformar todo um conjunto para você fazer uma mensagem ideológica para direcionar para aquele ou para aquele lugar. Não pode. Não pode tá errado. Não pode ter uma questão partidária. Não pode. Eu tenho toda a concordância. É isso. Mas assim, que eu acho que tem uma questão ideológica que hoje fazem de tudo para ter só conteúdos, para não fazer a criança pensar. Não, você tem razão, o senhor tem razão. E você vê a dificuldade para uma criança, você vê qualquer texto para uma criança no 8º fazer ano. Interpretação. Assim, não, ele sabe ler, mas ele não consegue te explicar Toninho, o que ele entendeu o dia daquele que o texto. Covas for prefeito, você vai ser secretário de Educação, você vai corrigir todos esses problemas, tenho certeza que vai melhorar bastante. Olha só, eu sei que os senhores são amigos, mas a gente precisa analisar uma outra notícia aqui e eu quero pedir para o senhor, vereador Natalini, tem uma notícia que saiu na Carta Capital, que eu acho que o senhor pode elucidar para a gente em que pé que está essa situação. Manchete no ar. Peritos estrangeiros ajudarão a identificar ossadas da vala de Perus. Após 23 anos sem resultados, familiares exigem participação direta da antropologia forense e a proteção da Polícia Federal para encaminhar a identificação. Vereador, não se sabe ao certo o número de ossadas, né? Parece que são mais de 1.000, mas a gente não consegue, aproximadamente. Não consegue identificar quantas pessoas. Né? É verdade. Nós fomos lá, eu e o vereador Covas, não sei se o Toninho não chegou aí, nós fomos lá, nós descemos num buraco que tem no chão lá em Perus, no cemitério, pela uma escada, quase que eu não consegui por causa do meu peso, a escada estava velha, o Covas foi bem, mas nós descemos no ossário, lá devia ter uns 15 a 18 mil ossos, muito assim, sacos de ossos já arrebentados, um pouco de misturado. Ali deve ter também ossos que foram do tempo da ditadura, porque a ditadura usou Perus para desovar os que foram mortos na tortura, desovar os que foram mortos pelo Esquadrão da Morte, aí eram pessoas simples do povo, nessa guerra urbana que vivia, era jogado lá, e desovar desafetos, até pessoais e tal, foram jogados clandestinamente lá. Eu visitei... Só para esclarecer, misturado com um monte de indigentes, então de pessoas que não eram nada a ver. Então, quer dizer, não é que os ossos estão lá e todos que estão lá a gente já sabe qual é o original. O trabalho é dificílimo. Está todo misturado, você não sabe quem é quem. Eu visitei, aí identificaram 1.400 ossadas de possíveis assassinatos políticos, né, pela ditadura. Eu fui na Escola Paulista de Medicina, na Unifesp, e vi lá como está sendo feita a catalogação dos ossos. O governo federal botou uma verba e a Escola Paulista levou essas ossadas para lá. Foi até violado ali no cemitério da Consolação, o ossário onde estava. No dia seguinte da inauguração foram lá quebrar as tampas e tal. Aí a Escola Paulista levou. Lá eu tive confiança no trabalho daqueles técnicos. Eles estão fazendo um trabalho realmente altamente qualificado na classificação, até chegar na questão genética e tal. Agora, é importante dizer que a comissão, nossa comissão,
Isso é importante dizer. Eu acho correto trazer especialistas e tal. Isso é a família, quem perdeu um ente querido, ele quer pelo menos enterrar os ossos. Isso é uma coisa nossa, da nossa cultura, certo ou não? Digo mais, não é só isso, você tem a questão jurídica também. Não é só a questão sentimental, a questão religiosa, eventualmente, de você, enfim, enterrar ter uma cerimônia e tal. Mas tem a questão jurídica. Enquanto o sujeito é desaparecido, você não tem sucessão, você tem o problema de que os herdeiros não Inventário. podem... Tem tudo, quer dizer, é preciso que a vida continue. E enquanto tiver desaparecido, a vida certamente não está regular. Agora, Covas, é preciso que a gente diga aqui para todos que a nossa comissão se debruçou sobre isso também. Nós fizemos umas 2 ou 3 sessões só para tratar, porque hoje continua sendo tratado os indigentes como se tratava naquela época, de uma forma desumana. Chega lá o caminhão do IML com a quantidade enorme de corpos de João e Marias, despeja lá de uma forma... E o vereador Covas propôs na comissão, e nós subscrevemos um projeto de lei dele, para tentar organizar melhor o tratamento dado a pessoas que são achadas mortas sem identificação. A comissão está no relatório. Sim. Nós temos proposta, nós fizemos reunião com o governo do estado, com o IML, com o SVO, com a prefeitura, com o funerária, trouxemos o padre Júlio Lancelotti. Infelizmente o prefeito vetou, né? O prefeito vetou a lei, mas a gente continua nessa luta de tentar organizar para São Paulo tratar melhor os seus mortos não identificados, que ainda trata de forma muito desumana. E só para complementar o que a Natalina está falando, e às vezes a pessoa está até com um RG, né, uma pessoa em situação de rua, só que assim, não é publicitado em nenhum lugar, quer dizer, não tem um site, não se coloca isso em nenhum lugar. Então, tem e eu acho que tem indícios, né, a gente foi no Ministério Público, conversando com a procuradora que está discutindo essa questão, a Vendramini, ela tem indícios que isso tem ligação com venda de órgãos, né? Então tem também suspeitas disso, tem suspeitas disso, e ela está averiguando essas questões. A alegação de que quem faz o recolhimento da pessoa na rua não é a mesma que faz então, a comunicação se dá, ou seja, você recolhe o corpo, mas os pertences vão para outro lugar, e aí acontece isso, eventualmente do sujeito ser declarado como indigente, mas na verdade ele tinha um documento, então não é possível ser assim. E às vezes as coisas acontecem assim porque é isso, porque infelizmente no Brasil, quando as máfias estão estabelecidas, as dificuldades são colocadas para que não se resolva as coisas. Exatamente. E infelizmente, como o Covas falou, tinha um projeto muito bom do Mário Covas Neto, que a gente assinou como coautoria, que poderia sanar essa questão. Né? Infelizmente, o prefeito Haddad, por conta de... Mas eu acho que isso ainda vai dar certo, gente. O debate continua. O debate continua. Vou aproveitar, então, vereador, infelizmente nós chegamos ao final do clipe eletrônico especial Comissão da Verdade. Certamente, poderíamos ir até às 6 horas da tarde. Vereador, além de respostas aos familiares, que lição esta Comissão da Verdade deu à população de São Paulo? Eu espero que, primeiro, de um reconhecimento que o trabalho do vereador não se resume a estar presente no plenário para votar ou deixar de votar. É um trabalho muito mais amplo do que isso. Segundo, de que essa comissão, pelos seus integrantes, e tem gente de todos os partidos, ela teve um viés de buscar a verdade independentemente das suas convicções ideológicas, etc. Tanto que veio gente de todo tipo aqui. Em terceiro, de dar uma contribuição para a sociedade e você recuperar a memória de algo que aconteceu e pouca gente sabia. Quer dizer, a gente ter a oportunidade de dar publicidade a isso. É uma pequena contribuição do tamanho que a gente pôde fazer, mas que eu fiquei muito feliz de participar, de estar junto com os meus colegas aqui. A comissão, os integrantes foram todos, são pessoas muito corretas, sérias e trabalhadoras e ajudaram bastante no resultado final desse trabalho, sob a condução, como eu disse, do Gilberto Natalini, que realmente é um vereador com uma atuação bastante intensa. Muito obrigado, vereador. Para finalizar, vereador Véspero, contribuição que fez toda a diferença na vida de muita gente, não é verdade? Como eu falei, acho que tudo que você joga à luz, às sombras, eu acho que você ajuda na história do país, né? E foi uma história, quando no final da ditadura eu era moleque, né? Mas que a gente
tinha amigos mais velhos. O senhor ainda é um garotão. E que a gente escutava as histórias, né? Nós nem tínhamos nascido ainda, né, Natalino, nessa época. Então, mas saber que tudo isso foi por questão, igual o Natalino, eu acho que colocou isso de um modo mais forte que eu e o Covas, porque você tem diferenciação de ideias, né? Então, assim, por conta de um regime comunista em Cuba e a possibilidade de ter outras guerrilhas na América do Sul, quer dizer, por interesses americanos, foi incentivado ditadura não só no Brasil, mas em toda a América Latina. Então, aí a gente discute a questão do imperialismo norte-americano ainda no mundo, né? A gente discute um pouco, que eu acho que também está na nossa comissão, acho que não sei se algum vereador tocou aqui, que eu não me lembro, a questão também de setores empresariais que também financiaram a ditadura, né? Aqui mesmo, no nosso relatório, coloca que o general Mauri Cruel, ele ganhou 1.200.000 em propina... Dólares, né, Natalino? Não foi real. Em propina para não colocar o exército a favor do Jango. Então, assim... E se você for ver na Alemanha, qualquer lugar onde teve o regime lá, o regime nazista, sempre os amigos do rei, os empresários amigos do rei ficam muito ricos em 20, 30 anos, né? Então, a gente também, assim, quando a gente coloca luz, mas nós estamos colocando luz, eu acho que em fatores políticos também, né? Que existiam interesses, tanto interno e também externo, para que se realmente consolidasse a ditadura aqui, que fizeram toda essa barbaridade, não só com o Natalino, que está aqui mais presente, mas com inúmeros brasileiros que simplesmente que pensavam diferente. Apenas eu queria só fazer uma fala, me permita, só para dizer que os amigos do rei, mesmo sem ser ditaduras, conseguem crescer bastante. Eu já visto a história recente aqui do nosso país. Bem, agora eu passo a palavra final para o vereador Gilberto Natalini, que foi quem presidiu a Comissão da Verdade aqui da Câmara Municipal. Um trabalho intenso e árduo, mais de 2 anos, né, vereador? Foi um trabalho... Resultado final importante, o relatório que está em suas mãos. Muito gratificante. Em primeiro lugar, fazer jus aos colegas que compuseram a comissão, tem 2 aqui, né? O Toninho e o Covas. O Covas foi relator, nunca deixou de ajudar, então fazer jus com um trabalho de equipe. A assessoria nossa foi muito forte, foi muito firme, trabalhou muito. Isso mesmo. Né? Não mediu esforços, né? Coordenada pelo Ivo Patarra, mas com colaboração de várias outras pessoas. Fazer também uma questão com a direção da Câmara, com a mesa da Câmara, isso é importante, com a TV Câmara, com os órgãos de comunicação da Câmara, porque nos deram a cobertura acima do que a gente merece, né? Então nós não tivemos nenhum problema para fazer o nosso trabalho, pelo contrário. E aí eu quero dizer para você que nós tentamos entregar, a comissão tentou entregar um trabalho que, para reforçar a democracia, viu? A democracia, acima de tudo a democracia. Se ela é ruim, é por ela que nós vamos caminhar, vamos melhorá-la. Fora da democracia não há solução. Até porque os outros regimes são piores, né, Natalino? Todos são piores. Segundo, a cidadania. Por quê? Porque a cidadania é o direito que você tem de dar a sua opinião e de fazer a sua luta, desde que você não ultrapasse determinadas barreiras para prejudicar o seu semelhante. Então, a cidadania foi outro ponto forte. A equidade, nós tratamos da mesma maneira as vítimas comunistas e outras vítimas, tá certo? E não tratamos os algozes de uma forma torturante. Nós tratamos os algozes como eles devem ser tratados, colocados no seu devido lugar. Então, a equidade. E por último, a comissão, na minha opinião, ela teve a sabedoria, isso é o conjunto que fez, de não apontar só o passado. Nós não vivemos de lamentação. Nós vamos no passado buscar a verdade, para quê? Para compará-la com o presente e com o futuro. E o nosso relatório aponta isso. O que a gente quer é construir um outro Brasil, baseado no que foi aquela experiência horrível da ditadura. Nós queremos melhorar a situação de vida do povo brasileiro. Para isso a gente trabalhou. Acho que a gente, pelo menos, arranhou os objetivos que nós pretendíamos.
Agradeço demais a sua participação, viu, vereador? Desejo um 2016 excelente para o senhor. Muito obrigado. A gente deseja para o povo paulistano um ótimo 2016. Obrigado, vereador, pela presença, viu? Obrigado e um abraço a todos. Muito obrigado, viu, vereador Mário Covas Neto? Seja bem-vindo aos programas aqui da TV Câmara neste ano. Muito obrigado. Eu espero que esse ano a gente consiga ser um ano muito feliz, com Olimpíadas e com eleições, e que a gente consiga reverter uma situação muito ruim da nossa cidade do ponto de vista administrativo. Muito obrigado, vereador. Bem, infelizmente nós não temos mais tempo, mas continue com a programação da TV Câmara São Paulo. Encerramos o programa com a bonita imagem da Praça Vladimir Herzog. Até a próxima. Tchau.